está lá fazer um acordo, o árbitro decide igualzinho o juiz, a sentença dele vai valer igualzinho o juiz. Então, a arbitragem já era permitida desses contratos, mas existe uma desconfiança de que só caberia em contratos de concessão, que tinha previsão legal, depois em contrato de PPP, e a lei da NP veio prevendo isso mais adiante, enfim. E que acabaram meio que fechando o cerco, tentando abranger todo e qualquer contrato, mas já se pacificou no Poder Judiciário, no Superior Tribunal de Justiça, que cabe arbitragem nesses contratos públicos, em qualquer contrato público. Existem precedentes que tratam das sociedades de economia mista, da administração direta, mas aquela premissa ela aplicava tudo em qualquer contrato, não tenho a menor dúvida disso. E essa resolução por arbitragem, as partes podendo escolher quem eles querem, podendo escolher o prazo em que vai acabar. O prazo para dar uma sentença, você outorga esse poder do árbitro, você vai resolver meu problema em 1 ano, no máximo. Depois disso, você pode até ser responsabilizado aí, pessoalmente por esse descumprimento dessa orientação. Isso causa um ambiente de diminuição de risco. Eu não tenho a menor dúvida disso. A arbitragem ela contribui de forma significativa. Não é à toa que nos anos 60, 70 e 80, aqueles investimentos estrangeiros que vieram para o Brasil para agentes financiadores, para a instituição da Eletrobras, Furnas, foram todos investimentos estrangeiros que ingressaram no Brasil com uma condição, que fosse resolvido o litígio por arbitragem. Os estrangeiros só mandariam o dinheiro do Brasil se tivesse previsão de arbitragem, caso contrário o dinheiro não viria. E vejam, era uma época em que a arbitragem não tinha cláusula arbitral, aquela cláusula que estava no contrato lá prevendo a arbitragem, ela não tinha a força que tem hoje. A lei de arbitragem atribuiu uma autonomia e uma autossuficiência para a cláusula de arbitragem, cláusula compromissória, que era algo que não existia antes da lei. Antes era um pré-contrato, era uma promessa de que futuramente seria firmado um compromisso e que daí seria instituída a arbitragem. Então, naquela época em que a arbitragem nem era tão forte assim no Brasil, ele já exigiu a arbitragem. Então, hoje em dia, com uma lei de arbitragem moderna, uma lei de arbitragem muito boa, reconhecida, internacionalmente muito boa, muito adequada, que corrigiu problemas do passado, e a partir de 96, então, o cenário, do meu modo de ver, mudou. É um divisor de águas. De 96 para cá, o número de arbitragens que se desenvolve no Brasil, seria todo correto falar em arbitragem nacional, né, porque a nossa lei não entortou essa ideia de arbitragem internacional e arbitragem nacional, mas sentença estrangeira e sentença nacional, mas enfim, as arbitragens internas aqui do Brasil se proliferaram de uma forma vertiginosa. 96 para cá, nos últimos 16 anos, o número de arbitragens que nós vemos nas câmaras mais famosas, aqui de São Paulo especialmente, mas o Canadá, a Câmara do CIESP, né, do FIESP, entre outras tantas, é impressionante. Por quê? Porque não só o investidor estrangeiro, mas o investidor brasileiro, aqui no Brasil, ele se convenceu de que ele precisa de um mecanismo rápido, de um mecanismo adequado, e que ele saiba a regra do jogo. Como foi dito aqui, o poder judiciário, que é um poder do Estado, julgando o próprio Estado, fica suspeito, né? Esquisito. Então, não é nada irregular, isso essa é a regra, né, na maioria dos países, mas a arbitragem é um ambiente mais imparcial, é um campo neutro para discutir, porque as partes podem escolher quem vai julgar o seu litígio. Então, eu estou convencido, para concluir essa minha intervenção, que a arbitragem diminui o risco, não há a menor dúvida. Mais do que isso, acabou se tornando, os contratos que eu vejo na minha atividade profissional, se tornou uma espécie de uma condição. O investidor internacional, o investidor nacional, em grandes empreendimentos, ele faz questão de discutir a cláusula compromissória, discutir a cláusula da arbitragem, não só o seu cabimento, mas também os termos dessa cláusula. Eles chamavam a cláusula arbitral um tempo atrás aquelas midnight clauses, que eram as cláusulas que eram firmadas por último e mal redigidas. Depois que firmou um contrato inteiro, discutiu o contrato inteiro, discutia a cláusula da arbitragem e ficava em segundo plano. Então a cláusula é mal redigida e isso causava um problema futuro.
eu já vi cláusula indicando pessoas específicas, desde logo na cláusula, e impedindo o substituto, vedando o substituto, e o sujeito morreu no curso é executivo manual mesmo. E o sujeito morreu no curso da relação comercial, e quando se instalou a arbitragem, não tinha, claro que não, vamos para o substituto, que seria automático, mas tinha uma manifestação de vontade das partes expressa negando o substituto. Então o que aconteceu? A questão foi discutida pelo Judiciário, e o Poder Judiciário resolveu a questão. Qual o problema que o Poder Judiciário resolveu a questão? Em princípio nenhum, só que não era o desejado pelas partes, não era o que elas queriam. Então a redação da cláusula deixou de ficar em segundo plano, e hoje ela ganhou a importância que os investidores têm percebido que ela tem. Então, com relação ao risco, eu acho que a cláusula, o compromisso, enfim, a arbitragem tem dado essa contribuição para que as coisas continuem funcionando bem aqui nesses contratos de longa duração. Eu agradeço ao Paulo pela sua intervenção, e alguns pontos somente importantes que foram por ele colocados em evidência. O primeiro ponto é que a arbitragem está inserida no contexto todo da função jurisdicional, né? O segundo ponto é que não é todo e qualquer litígio, né, que a princípio tem uma formatação, né, ou uma vocação a ser decidida por arbitragem. O terceiro ponto é que contratos desse tipo que nós estamos mencionando, né, ou a criação de estruturas, de infraestruturas, né, de grandes investimentos, por serem complexos, por envolverem valores vultosos, onde o conflito, há uma necessidade do conflito ser resolvido com propriedade, com técnica, com rapidez, né, esses seriam contratos mais vocacionados a serem, digamos assim, litígios, né, que envolvam esses contratos a serem resolvidos pela arbitragem. E mais, a arbitragem, por esse motivo também, ela está inserida nesse contexto maior do direito administrativo do investimento. Inclusive, em alguns textos internacionais, em alguns artigos jurídicos, né, sobretudo internacionais, a gente percebe que esse é um instrumental, é uma ferramenta que é estudada, né, quando o tema é direito administrativo de investimento, direito administrativo global. Então, isso vem sendo muito fortalecido. Um outro ponto também é que muitas vezes organismos multilaterais de financiamento, do tipo BID, Banco Mundial, às vezes até o próprio FMI, enfim, não tem, né, um financiamento, mas acaba fazendo alguma regulação, né, específica, mas eles exigem que os contratos decorrentes, né, da aplicação desses recursos tenham cláusulas de arbitragem. Então é como se for, e no Brasil isso chega muito de uma forma imposta, né? Assim, no histórico, quer dizer assim, a arbitragem deverá estar inserida, né, ou ser o juízo, ou ser a instituição empregada para a resolução de alguns conflitos. Então essa temática é nova, né? Foi aqui explorada pelo Paulo, e aí foi feita a pergunta aí pela Patrícia, né? pelo André. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma indagação. Então eu vou só passar a palavra aqui para o Gustavo, na sequência de apresentação, e aí a gente já finaliza a nossa discussão, né? Acho que a gente tratou dos temas aí mais relevantes, né, com as limitações aí do escopo e tal, e basicamente é um tema que está muito embrionário ainda, precisa de muito avanço teórico, dogmático, muita coisa a ser feita. Não sei se você vai querer abrir. Acho que tem as perguntas, né? Patrícia, só para. Você quer que eu refaça a pergunta? Rapidamente, só para. Na verdade, existe uma cultura de dupla desconfiança entre os empresários e a administração pública, né? Até o empresário, de certo modo, não é bem recebido pela administração pública, então se formam alguns grupos de empresários especialistas em contratos com o governo, qualquer tipo de investimentos com o governo. E agora com esses investimentos externos, ou mesmo os internos, existe uma propensão a uma mudança. O que poderia ser feito para incentivar realmente novos investimentos e de players diferentes? Então,
Tem um livro, para quem gosta de direito constitucional americano, tem um livro que eu acho que é fundamental, do professor John Hart Ely, que é Democracy and Mistrust, onde ele explica que não tem democracia sem desconfiança, sem problema e sem a necessidade permanente de vigilância. Né? Sistemas de controle de separação de poderes, enfim, uma série de mecanismos essenciais para você manter um sistema que é o ideal, mas que é frágil pela sua própria natureza. O que você está descrevendo é um pouco isso. A gente, com diversos problemas históricos, a gente ainda, de certa forma, o Estado ainda tem traços patrimonialistas e isso se reflete nesse tipo de problema que você está descrevendo. E aí eu volto um pouquinho no que eu toquei no início, que é a questão da transparência dos tribunais. Transparência e segurança. Você só vai corrigir isso de forma mais permanente, o máximo de transparência que você puder dar para isso, e com um sistema legal, previsível, seguro e, enfim, estabelecido. Agora, como toda regra, e o Brasil está vivendo esse momento, muitos dos problemas que a gente vive não vão ser resolvidos apenas com a legislação, né? Há necessidade da mudança de valores de todos nós. E aí que eu acho que nesse tema que nós estamos tratando, óbvio que o advogado, o jurista tem um papel limitado dentro da sociedade, ele contribui, mas com um certo limite. Acho que a nossa função é deixar um pouquinho mais claro quais são esses princípios, quais são os pilares, que na verdade eu acho que é uma mudança muito mais radical que a gente não percebeu que o Brasil está passando. Nós estamos passando por quase uma revolução sem armas, vamos dizer assim. Então isso é um processo lento. Concordo totalmente com a análise aqui do colega, Gustavo. Inclusive essa posição vem de conta que ao comentário. Exatamente, no sentido de por que o governo prioriza certas coisas, não prioriza outras. Esse ciclo de 4 anos eleitoral justifica tudo isso. Em grande parte, sim, concordo com a análise do destino. Em grande parte, sim, e é por isso que é importante exatamente esse amadurecimento da democracia. E esse amadurecimento da democracia só existe com a participação qualificada da população. A democracia, da forma que ela existe hoje, representativa, ela acaba sendo uma falácia se ela não existe uma educação de base ou uma participação social significativa. Então, é essencial que você tenha mecanismos de transparência, de controle, e ainda que você não tenha engajamento direto, pelo menos a possibilidade da sociedade civil se organizar e acompanhar isso. Então, isso é essencial nesses setores nos quais existe uma complexidade técnica muito grande, então é difícil de todo mundo entender o que está acontecendo ali, e setores em quais a vida útil, não só dos contratos, para fazer a execução deles, mas todo o projeto é muito longa, né? E aí isso eu vou responder a pergunta do André, no sentido assim, o direito administrativo ou o direito em geral ele pode ajudar a atração de investimento, tanto nacional, internacional, etc. E aí tem um exemplo, né, que eu também não comento na primeira fala, que eu acho claramente sim, para mim o direito acaba sendo um dos principais elementos para a atração de investimento. Existem estudos, inclusive, tanto do BID quanto do Banco Europeu de Investimento, que demonstram isso, a importância do quadro legislativo, colocam o direito como um dos 5 principais elementos para a atração de investimento, até se não me engano na Europa ele é colocado como terceiro, e um dos exemplos claros, por exemplo, é isso. Até em 93 tem a lei de licitações, 95 de concessões, e que a forma principal de contratação do Estado, você tem o processo licitatório, a seleção do contratado, e aí o Estado pode contratar a iniciativa privada para realizar uma obra de 2 formas, basicamente. Ou ele, com a prestação de serviço, ele contrata e paga pelo serviço, ou ele autoriza o privado a construir, por exemplo, uma rodovia, e a explorar comercialmente aquela rodovia, aquela infraestrutura em geral, por um determinado período, e recuperar o investimento que ele fez para construir ou para reformar aquilo ao longo de X anos, em determinado período. E esse é o modelo de concessão básico. Então você tem modelo de concessão de licitação. A lei de PPP, de 2004, já trouxe uma inovação nesse sentido, o seguinte, que é um contrato no qual o Estado permite que a iniciativa privada construa uma obra ou reforme uma infraestrutura qualquer, e se esse privado não conseguir recuperar dentro daquele período de 20 anos, 25 anos, 30 anos,
não conseguir, num determinado ano, recuperar o investimento de acordo com o cronograma, o Estado pode, inclusive, complementar essa moderação do privado. Então, o que acontece? Você permite a utilização do mecanismo de concessão, que antes era limitado a projetos rentáveis, lucrativos, a extensão para projetos de lucratividade duvidosa. Qual que é a utilidade disso? Porque às vezes você tem uma rodovia na qual existe interesse público na construção e existe também uma lucratividade econômica. Às vezes tem uma rodovia na qual a lucratividade econômica não é tão clara. Por exemplo, uma conexão numa região onde o fluxo não justifica ainda, mas que você aposta que aquele elemento de infraestrutura é essencial para o desenvolvimento daquela região. E daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela vai ser lucrativa. Mas no começo pode não ser. Então é importante uma forma de apoio do Estado. Uma PPP vem nesse sentido. E a PPP é só mais uma das modalidades de contratação aí que foi criada. Então essa questão do direito administrativo, da forma que o direito regula a situação, é muito importante. Por exemplo, a própria RDC, que é o regime diferenciado de contratações, foi criado para a Copa Olimpíada, com algumas diferenças no contrato. Então ele favorece a criação de investimento, simplificando a fase como o projeto é apresentado, para depois remodelar o projeto na segunda fase. Então existe uma margem muito grande de criatividade que você pode colocar em cima da legislação para atrair investimento. E basta o legislador saber trabalhar isso, e a iniciativa privada também saber participar disso, não simplesmente na hora da contratação, mas na hora de elaboração dos contratos, participando de audiência pública, participando de fóruns, propondo modelos. Então, a gente tem amadurecido muito, como o professor Gustavo colocaram, Paulo também colocou, nesse sentido, amadurecido muito nessa questão institucional do governo está criando forte, está criando abertura para participação, para expressão. Então, é importante que a sociedade se organize. A Fiesp vem fazendo isso há bastante tempo, outras entidades vêm fazendo isso também. Então, o próprio setor privado tem um papel aí de propositivo, criativo. É claro que é um caminho longo, que está começando a ser traçado, mas que já começou a ser traçado. Só para finalizar e até complementando rapidamente a minha exposição, a gente falou do tem bastante da arbitragem aqui como um método de resolver um problema entre os particulares, Estado, enfim, entre as partes contratantes. E falei do judiciário forte, que ele tem que estar lá bem aparelhado, bem estruturado, bem adequado para resolver os litigios. Eu acho que o judiciário bem estruturado passa também pela participação popular. Porque a arbitragem aqui a gente está falando só dos contratantes. Eles não vão resolver o problema deles de forma rápida. Mas quem que controla aquele contrato ou aquela licitação? Aquela licitação, aquela concorrência pública para escolher a empresa que vai administrar aquela rodovia. Aquele contrato estava certo, ele foi pautado nos parâmetros legais. E isso a arbitragem não vai resolver. Quem vai resolver isso vai ser o Poder Judiciário. Eu sou entusiasta, por isso que eu sempre chamo a atenção disso, da ação popular. É uma forma enérgica de participação popular, por meio do qual qualquer cidadão pode controlar, em regra, atos públicos, atos administrativos, atos da administração. Então, eu tenho visto bastante ação popular e se vocês repararem, desde a época das privatizações, as grandes privatizações, os grandes leilões, inclusive da Bovespa, aqui, foi parado por uma ação popular. O leilão da Vale foi parado por uma liminar referida a uma ação popular. Então, é a participação popular controlando, ajudando a controlar e, ainda que diretamente, preservando a regularidade do processo, da contratação, da escolha e do investimento. Eu vejo tudo dessa forma, porque nada impede que o cidadão invalide uma cláusula contratual, invalide uma cláusula, uma exigência numa licitação que venha beneficiar o investidor que está participando dessa licitação, que venha beneficiar, mas não um benefício ilegítimo, mas que venha preservar a legalidade. E aqui ensino na questão do risco. É a preservação do cumprimento da lei. Então, não só a arbitragem, mas o Poder Judiciário tem aí essa possibilidade de controle também que é muito relevante. Bom, eu fico muito satisfeito, enfim, da gente ter debatido esse tema com especialistas, com o público aqui presente, e fico satisfeito também em saber que as minhas linhas de pesquisa como acadêmico lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, elas ainda são bastante contemporâneas,
porque a relação do direito administrativo com a democracia, enfim, uma temática que surgiu aqui, a questão da participação popular, é uma das minhas mais importantes linhas de pesquisa na Faculdade de Direito. É um tema, a democracia chega agora ao direito. É isso. Então nós temos muitos desafios, né? Saber como essa internalização da democracia pelo direito, quais são os efeitos, consequências, enfim, proteção. Então essa é uma temática recente. A própria questão das relações do Estado, empresas com a sociedade, com o terceiro setor. Aí a gente falou de governança pública, quer dizer, como, né, o poder político passa a ser exercido de modo compartilhado, né, não só entre os órgãos e entidades públicas, mas também com as empresas, com o terceiro setor, não só para fins de controle e avaliação, mas para fins da gestão propriamente dita, né, da previsibilidade da ação, né, pública, vamos dizer assim. Então, são temáticas novas e esse direito administrativo do investimento ele está inserido, né, com essas novas linhas de transformação, vamos dizer assim, do direito administrativo clássico. Por isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez todos os participantes, Dr. Gustavo Fernandes de Andrade, Dr. Fábio Alves Moura, Dr. Paulo Sternac Amaral, né, toda a equipe da Editora Fórum, a equipe também do meu escritório, Justino de Oliveira Advogados, né, que me auxiliaram a editora também na organização deste evento, a Faculdade de Direito, os meus alunos da Faculdade de Direito, graduação, pós-graduação, são grandes incentivadores, estimuladores também do meu estudo, e convidar todos para o próximo debate, hoje ainda, aqui a partir das 14 horas, cuja temática será o terceiro setor, né? O controle das entidades do terceiro setor e a responsabilidade dos dirigentes dessas entidades. Eu agradeço a todos e finalizo então esse nosso encontro, que foi bastante feliz. Obrigado.